Olá, sexto ano. Estamos voltando então das nossas pequenas férias. Queríamos retornar ao terceiro bimestre em sala de aula, mas infelizmente não foi possível. Então vamos continuar por aqui mesmo à distância. Hoje nós vamos começar então a unidade nova, a unidade 9, que é do terceiro bimestre. Então estamos iniciando o terceiro bimestre, unidade 9. Na unidade anterior nós estudamos Roma, o Império Romano. Então nós tivemos uma unidade para estudar desde a fundação de Roma até o período da República, depois uma unidade para tratarmos do período imperial e agora para nós estudarmos a cultura romana. Então, mais uma vez, nós teremos uma unidade para tratar só de Roma, desta vez da cultura romana, que é muito importante para nós, uma vez que muitos dos elementos da cultura romana chegaram até os nossos dias. Então vamos lá para a nossa aula sobre a cultura romana. Roma, cultura. Bem, antes de qualquer coisa, já que estamos falando de cultura, vamos estudar um pouco sobre a cultura de um modo geral, antes de entrarmos especificamente na cultura romana. Bem, se formos pesquisar o que significa cultura, vai existir aí uma infinidade de respostas. Temos livros gigantescos para tratar só do que pode ser o significado da palavra cultura. Mas, porque é muito amplo, é muito difícil definir claramente qual é o significado da palavra cultura. Mas para nós simplificarmos aqui, uma vez que nós estamos estudando no sexto ano e tudo mais, vamos entender aqui cultura como um conjunto de realizações humanas, criações materiais ou imateriais de uma sociedade. Então, tudo aquilo que o ser humano realizou e criou, tanto em questões materiais, objetos, ou imateriais, como, por exemplo, rituais religiosos, danças, festividades, assim por diante, isso nós vamos entender como cultura, tá certo? Então, as sociedades humanas, elas criaram soluções para os problemas que apareciam no seu cotidiano. Essas soluções que eles criaram para resolver os problemas do seu cotidiano vai fazer parte da sua cultura, certo? Então toda a sociedade tem a sua própria cultura. Então veja só, se as sociedades são diferentes e elas foram formadas em lugares diferentes, é claro que os problemas que apareceram para elas também foram diferentes. Então as soluções também são diferentes. No final das contas, então, se a cultura nasce a partir da solução de problemas do cotidiano, na construção de materiais, na construção de conhecimento para resolver os problemas do dia a dia, então é claro que, uma vez que os problemas são diferentes, as soluções são diferentes, consequentemente a cultura desses povos também são diferentes. E aí que nós temos que tomar um pouco de cuidado. Porque é muito comum algumas pessoas dizer o seguinte: aquele país, aquele povo tem uma cultura mais desenvolvida. Isso é um problema, porque quando nós falamos que tem um país ou um povo que tem uma cultura mais desenvolvida, muitos estão querendo dizer que eles têm uma cultura mais evoluída, mais avançada. E isso é um grande problema, porque quando nós falamos que uma cultura ela é mais avançada, nós precisamos ter uma referência para fazer a comparação e então saber se ela é mais avançada ou mais atrasada. E esta referência ela não existe. Então, quando nós falamos que uma é mais avançada, consequentemente nós estamos falando que a outra é atrasada. Mas atrasada e avançada em relação a quê? Nós teríamos então que pegar uma cultura como referência. E quando nós pegamos uma cultura como referência, nós estamos partindo do princípio que essa cultura é a melhor de todas, é a perfeita. E isso não existe. Então, quando fala-se de cultura, não existe essa de cultura mais avançada ou mais atrasada, evoluída ou aquela que não é desenvolvida. Cultura, ela é o que é. Cultura simplesmente é. Tá certo? Então, elas todas estão num pé de igualdade. Então, cultura, ela é sempre diferente. Certo? Cultura é diferente, mas não é possível criar categorias para falar que uma cultura é melhor do que a outra ou mais avançada do que a outra. Isso aconteceu em muitos momentos da história e todas as vezes que isso aconteceu, os problemas foram muito severos, muito graves, até com os próprios romanos. Os romanos se consideravam superiores.
Então, todos os que não eram romanos eram chamados de bárbaros, ou seja, eram atrasados e assim por diante. E isso justificava, por exemplo, a violência com que os romanos empregavam com esses povos, uma vez que eles eram atrasados, selvagens, assim por diante, tá certo? Então não existe cultura mais avançada e cultura mais atrasada. Cultura é cultura, todas são simplesmente diferentes uma das outras, tá certo? Na página 3 da apostila tem lá uma definição de um dicionário de conceito histórico que diz que cultura é o seguinte: é um conjunto de realizações humanas, materiais ou imateriais, e leva-nos a caracterizá-la como um fundamento básico da história, que por sua vez pode ser definido como o estudo das realizações humanas ao longo do tempo. Então, se for para simplificar ainda mais, para nós, neste momento que é cultura, é o estudo das realizações humanas ao longo do tempo. Quando nós estudamos as culturas humanas, isso vai servir como fonte histórica para nós conhecermos povos do passado. Então, quando estudamos a cultura romana, nós estamos conhecendo o próprio povo romano, tá certo? Bem, então, já que o nosso objetivo é cultura romana, vamos lá. Bem, vocês viram nas unidades anteriores que Roma expandiu pela Europa, pelo continente europeu, pelo norte da África e também pelo continente asiático. Portanto, do mundo conhecido daquela época, Roma esteve presente em todos os continentes. Foi um poderoso império e, consequentemente, teve uma mistura de culturas e modos de vida distinta. Como a área territorial de Roma era muito grande, eles se relacionaram com muitos povos diferentes. Então, essas formas de viver começaram a se misturar. Os romanos absorveram a forma de viver de outros povos e também levaram para outros povos a forma de viver dos romanos. Então houve uma mistura cultural. Então esse contato entre os diferentes povos traz transformação da cultura. Então a cultura ela está o tempo todo modificando, transformando por conta do contato com diferentes povos. Portanto, nós podemos entender que cultura é dinâmica. Tá certo? E isso vale para os dias de hoje. A cultura ela é dinâmica, ela está em constante movimento e constante transformação. Mais um problema quando se diz que há uma cultura melhor ou pior, porque todas as culturas elas estão se modificando e às vezes as modificações, as mudanças são até rápidas, tá certo? Então ela modifica-se com o tempo. Roma, como ela era expansionista, ou seja, tinha o objetivo de ampliar e estender o seu território, então Roma teve contato com outros povos e mudaram com o tempo a cultura romana. À medida que eles tinham contato com um determinado povo, esse povo apresentava para os romanos alguns aspectos da forma de viver, alguns elementos culturais que os romanos absorviam e começavam a viver também, colocar em prática também. E isso nós podemos ver na sociedade de Roma e na religião de Roma, na organização social e na organização religiosa de Roma. Vocês se lembram das unidades passadas? Se não lembram, revejam lá as unidades anteriores, que Roma foi fundada pelos latinos, um povo que habitava a Península Itálica e ocupava lá o centro da Península Itálica. E Roma, de uma pequena aldeia, se transformou numa cidade gigantesca, que no seu auge, no seu momento maior, no seu melhor momento, chegou a ter até 1 milhão de pessoas. Então, uma cidade gigantesca. E aí, no decorrer do tempo, os governantes de Roma realizaram construções de pontes, edifícios públicos para a administração da cidade e dos cultos religiosos, ou seja, os templos, construíram estradas para interligar várias províncias, várias regiões do Império. E lembrem-se que depois os etruscos chegaram na região de Roma. Os etruscos vão trazer novidade. Vai trazer algo que os romanos até então não conheciam, que era o trabalho com a metalurgia, o uso de metais, domínio do metal, a ourivesaria, ou seja, o trabalho com ouro, a organização militar e os cultos religiosos e funerários. Então veja, esses elementos culturais os latinos ainda não tinham. Quando os etruscos chegaram, os latinos passaram a absorver esses elementos culturais dos etruscos. E aí, latinos e etruscos e mais outros povos que estão chegando formarão o povo romano. Dá início, então, à cultura romana. Um outro povo muito importante que influenciou os romanos foram os gregos.
nós já estudamos a Grécia antes de Roma, que é uma civilização mais antiga, e a Grécia, o povo grego vai influenciar em muitos aspectos, mas um que chama bastante atenção vai ser a religião. Os deuses dos gregos, que vocês conhecem muito bem, Zeus, Poseidon, Hera, Afrodite, assim por diante, todos aqueles deuses gregos vão ser adotados pelos romanos, ou seja, os romanos terão esses mesmos deuses. Então, as mesmas atribuições que esses deuses gregos tinham, esses deuses continuarão tendo para os romanos. A única diferença é que eles vão modificar o nome. É a única mudança que vai ter. Então, de um nome grego, eles vão colocar um nome latino, que era mais fácil para a pronúncia do dia a dia deles. Então, eles pegam um deus grego, é o mesmo, só que eles modificaram o nome, colocando o nome latino, o nome do seu próprio idioma. A religião também teve influência dos etruscos, então eles vão pegar elementos da religião dos gregos e vão misturar com elementos da religião dos etruscos, que também tiveram influência dos gregos no passado. Quer ver o exemplo? Era o chamado culto doméstico, o culto que era realizado em casa. Então eles usavam um altar dentro de casa, que era chamado de altar familiar, e eles acreditavam que para manter a segurança da família e tudo mais, a família protegida pela divindade, que eram chamados de lares, eles precisavam manter um fogo aceso o tempo todo, que era chamado de fogo sagrado. Então existia em casa, imagine lá uma casa, que em algum lugar dela existia lá uma mesinha, tal, uma espécie de uma mesa, um cantinho lá, que era um altar. Poderia ter uma estatueta de alguma divindade, uma pequena estátua de alguma divindade, e ali um recipiente onde eles colocavam então o azeite e acendia o fogo, e aquele fogo tinha que ficar aceso o tempo todo. Então, alguém da casa era responsável em alimentar aquele fogo para que ele nunca apagasse, tá certo? A proteção da casa dependia daquele fogo sempre aceso, que era o chamado fogo sagrado. E percebam o seguinte, olha só que interessante. Os romanos tinham esse costume de ter, então, um altar dentro de casa, com lá alguma estatueta do seu principal deus, e a chama sagrada, o fogo sagrado. Dentro do Império Romano ainda vai nascer o cristianismo. E aí, com o passar do tempo, as pessoas começam a se converter ao cristianismo, mas não abandonam algumas tradições, alguns costumes que eles tinham com a antiga religião. Então, o que muitos romanos começaram a fazer? Eles mantiveram dentro de casa o altar, só que eles tiraram a estatueta da antiga divindade, que eles agora não acreditam mais, e substituíram ela por uma estatueta de um santo, por exemplo, de uma divindade cristã, de um santo cristão, tá certo? E mantiveram também a chama. Só que com o passar do tempo, essa chama vai ser, por questão de facilidade e tudo mais, colocar, por exemplo, uma vela. Quando for desenvolvida a vela, com a parafina, com a cera, eles vão colocar então uma vela no lugar. E vejam, esse é um costume que muitos têm até os dias de hoje. Tem na sua casa lá um lugar, um altarzinho, com a divindade e uma vela acesa, para, enfim, uma espécie de proteção da casa. Esses costumes vêm então dos romanos, com o fogo sagrado que os romanos tinham dentro da sua própria casa, tá certo? Bem, os sacerdotes, aqueles que cuidavam dos rituais, eram sempre homens, com exceção das vestais, que eram mulheres. Então, era uma divindade feminina, então eram sacerdotisas. Mas, de um modo geral, os sacerdotes eram todos homens, e eles não trabalhavam exclusivamente como sacerdotes, eles tinham outras ocupações, e nos momentos necessários eles tinham autorização para fazer os rituais. Os sacerdotes mais importantes eram chamados de pontífices. Então existia uma espécie de uma hierarquia do grupo dos sacerdotes. Os mais importantes eram chamados pontífices, e existia também o pontífice maximus, que era o sumo pontífice, que era o principal, certo? Bem, tanto os generais quanto magistrados, aqueles que cuidavam que eram autoridades em Roma, também eram sacerdotes. Como eu disse, o sacerdote não trabalhava exclusivamente como sacerdote. Lá na República, desde a República, eles também incorporaram novas influências, como, por exemplo, as divindades egípcias. Quando eles tiveram contato com os egípcios, lá na época de Cleópatra, por exemplo,
eles acabaram também adotando alguns deuses egípcios, como por exemplo Osíris e Ísis. Então, percebam que na religião de Roma, na maior parte da sua história, eles foram politeístas, que adotaram os deuses gregos, modificando o nome para nomes latinos, mas também adotaram deuses de outros povos, como por exemplo dos egípcios, com os deuses Osíris e Ísis. Tá certo? Então era uma mistura de divindades, tinham milhares delas. Tá certo? Num determinado momento vem o cristianismo, e aí o cristianismo vai fazer uma transformação muito grande. Mas nós vamos estudar o cristianismo numa próxima aula, porque ela de fato é muito importante para nós.